E se eu te dissesse que seu corpo ainda guarda o segredo para ereções naturais poderosas, mesmo que você tenha 70, mesmo que tenha 80 anos, sem comprimidos, sem cirurgia, sem constrangimento, apenas 1 minuto, 1 ponto e suas próprias mãos, a maioria dos homens passa a vida inteira sem perceber que a resposta esteve logo abaixo deles o tempo todo. E quando você aprende a tocar esse ponto corretamente, a resposta é imediata, às vezes em questão de segundos. Eu sou a Dra. Sofia Almeida, uma urologista certificada e especialista em saúde masculina. Por mais de 30 anos, ajudei homens a restaurar sua vitalidade, reconstruir a confiança e redescobrir a força que pensavam ter perdido para sempre. E o que estou prestes a compartilhar com você é apoiado tanto pela prática antiga quanto pela ciência médica moderna. Agora, aqui está o que torna isso tão fascinante. O ponto de que estou falando não é o seu pênis e não é a sua próstata, pelo menos não diretamente. É uma ponte oculta entre ambos. Um único ponto que conecta os nervos, músculos e vasos sanguíneos responsáveis pelo desempenho masculino, estimule-o da maneira certa e todo o seu sistema acorda como se estivesse ligando um interruptor mestre para a potência. Neste vídeo mostrarei exatamente onde fica esse ponto, como massageá-lo com segurança e como usá-lo para trazer de volta ereções firmes e espontâneas sem medicação ou risco. Fique comigo porque em apenas um momento revelarei a localização precisa e a técnica de 1 minuto que ajudou inúmeros homens a recuperar sua força natural, mesmo aqueles bem passados dos 80 anos. Antes de começarmos, reserve um momento rápido para se inscrever e ativar o sino de notificação. Dessa forma, você nunca perderá outra dica de saúde masculina projetada para manter-lo forte, confiante e com o melhor desempenho, e eu adoraria ouvir de você. Se esta mensagem ressoa com você, digite 1 nos comentários, se não, digite 0 para que eu saiba como tornar o meu próximo vídeo ainda mais útil para você. Agora que você entende a promessa por trás desta técnica simples de 1 minuto, vamos começar com a primeira e mais importante verdade que todo homem acima de 60 anos precisa saber. Porquê que a potência desaparece com a idade e como isso não é fraqueza ou falha, mas simplesmente uma questão de reconectar os sistemas naturais do seu corpo. Seção 1. Porquê a maioria dos homens perde a potência após os 60? Deixe-me dizer uma coisa que a maioria dos médicos nunca se dá ao trabalho de explicar. Quando um homem passa dos 60, seu corpo não para de funcionar de repente. Ele simplesmente começa a sussurrar em vez de gritar os sinais que antes disparavam instantaneamente entre seu cérebro, seus nervos e seus vasos sanguíneos começam a desacelerar como uma velha linha telefónica cheia de estática. O desejo ainda está lá. A memória de como era a sensação ainda está lá, mas a conexão está mais fraca. E é isso que começa a mudar tudo. Você vê, 3 sistemas precisam trabalhar em perfeita harmonia para um homem alcançar e manter sua firmeza. O primeiro é o sistema nervoso, que envia a centelha de excitação do seu cérebro para o seu corpo. O segundo é o sistema circulatório, que fornece sangue rico em oxigênio para a região pélvica. E o terceiro são os músculos pélvicos, a base que mantém tudo unido e firme quando mais importa. Com a idade, cada um desses sistemas começa a perder seu ritmo. Os nervos perdem a sensibilidade. Os vasos sanguíneos endurecem e estreitam como velhas mangueiras de jardim deixadas ao sol. E aqueles músculos pélvicos que você não consegue ver, mas dos quais depende para ter força, enfraquecem silenciosamente com o tempo, não é sua culpa. Você não fez nada de errado. É simplesmente o que anos de sedentarismo, stress, medicação e atividade reduzida fazem ao corpo masculino. Muitos homens pensam que sua falta de desempenho significa que perderam sua masculinidade, mas nada poderia estar mais longe da verdade. A verdade é que seu corpo ainda se lembra. Há cada nervo, cada vaso, cada fibra de músculo ainda carrega aquele projeto original de energia juvenil. Ele apenas esteve adormecido esperando pelo sinal certo para acordar novamente. E é isso que torna essa massagem de 1 minuto tão notável, porque não é apenas um truque ou um atalho. É uma maneira de falar com o seu corpo em sua própria língua novamente. Ao estimular o ponto certo, você pode reabrir essas linhas de comunicação bloqueadas e trazer harmonia de volta aos sistemas que o tempo separou. Eu vi homens que não tinham uma ereção natural há anos recuperá-la em semanas praticando este método de forma consistente. Seus rostos se iluminam não apenas pela mudança física, mas pela percepção de que a idade não tirou sua virilidade, apenas a enterrou sob camadas de inatividade e perda de circulação.
uma vez que você começa a acordar esses caminhos novamente, a diferença não é apenas física, é emocional. Você se sente vivo novamente. Agora que você entende o que realmente causa a perda de potência, vamos descobrir o ponto secreto que detém a chave para reverter a tontelela. A ponte oculta entre sua força, seu fluxo sanguíneo e sua confiança. Seção 2. O ponto secreto, seu períneo. Agora que você entende porque os homens perdem a potência com a idade, deixe-me falar sobre o ponto em que a maioria dos homens nunca pensa, o períneo. É uma pequena área de pele entre o escroto e o ânus, mas o que está abaixo dele é muito mais poderoso do que você pode imaginar. E logo abaixo dessa superfície repousa uma rede de nervos, vasos sanguíneos e a própria glândula próstata. Tudo funcionando junto como um painel de controle elétrico para o desempenho masculino. Quando você estimula esta área da maneira certa, não está apenas tocando a pele, você está se comunicando diretamente com o sistema de vitalidade central do seu corpo. Lembro-me de um dos meus pacientes, o Sr. António, um bombeiro aposentado na casa dos 70 anos que veio a mim completamente derrotado. Ele tentou de tudo, comprimidos, bombas, até tratamentos hormonais, mas nada lhe devolveu aquela resposta natural. Quando lhe mostrei esta técnica exata, a sua primeira reação foi de descrença. Você quer dizer que esta pequena área poderia mudar tudo? Ele disse. Mas em poucas semanas de prática suave e consistente, suas ereções matinais voltaram, sua confiança aumentou e ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Doutora, disse ele, sinto-me eu mesmo novamente. Esse momento fica comigo até hoje porque me lembra quão resiliente o corpo masculino realmente é quando você lhe dá o tipo certo de atenção. Aqui está o que está acontecendo dentro de você. O períneo é como um portal de pressão sentado logo acima da próstata e dos músculos profundos do assoalho pélvico. Quando o fluxo sanguíneo diminui com a idade, esses tecidos tornam-se congestionados, tensos e menos responsivos. Ao aplicar pressão circular lenta e firme nesta área, você aciona o nervo pudendo, que ativa os músculos que controlam as ereções. Você também melhora a circulação para a próstata, ajudando a limpar a estagnação que pode bloquear silenciosamente a função. É o mesmo princípio de desentupir um cano antigo. O fluxo retorna quando você libera o que estava preso lá dentro. A parte mais incrível, esta prática não depende de produtos químicos ou dispositivos externos. Ela usa seu próprio sistema nervoso, seu próprio sangue e sua própria capacidade de cura. Cada vez que você realiza esta massagem, está ensinando seu corpo a se lembrar de como é a força novamente. Você está restaurando um caminho que a natureza projetou para você muito antes da medicina moderna existir. E uma vez que você saiba exatamente como localizar este ponto oculto e usá-lo adequadamente, perceberá porque milhares de homens o chamam de chave mestra para a vitalidade masculina. Na próxima sessão eu o guiarei pelos passos precisos, como encontrá-lo, como aplicar pressão com segurança e como desbloquear todo o seu potencial de firmeza, controle e energia renovada. Seção 3. Como encontrar e massagear o ponto. Agora que você sabe onde fica essa potência oculta, vamos falar sobre como despertar Lé. Quero que você imagine isso como uma conversa entre você e seu próprio corpo. Não um ato mecânico, não um truque, mas uma conexão profundamente pessoal com a parte de você que se lembra de como responder. A maioria dos homens correm tudo na vida, mas este momento exige lentidão, paciência e consciência. O objetivo não é apenas a pressão, é a comunicação. Comece ficando confortável. Costumo dizer aos meus pacientes para tratarem isso como um pequeno ritual de respeito próprio, não um experimento. Sente-se ou deite-se em algum lugar privado onde possa relaxar sem distrações. Faça algumas respirações profundas, relaxe os ombros, relaxe a mandíbula e deixe seu corpo suavizar. Agora coloque o dedo indicador e o dedo médio naquela área macia da pele entre o escroto e o ânus. Pode parecer estranho no início. Tudo bem. Para muitos homens, este é um território desconhecido, uma parte de si mesmos que ignoraram por décadas, mas abaixo dessa simples mancha de pele reside a própria base de sua vitalidade. Pressione suavemente no início. Você deve sentir uma firmeza sutil por baixo, como uma pequena almofada. Esse é o seu portal. Aplique pressão constante e moderada, o suficiente para senti-la, mas nunca o suficiente para machucar. Lembre-se, você não está forçando o seu corpo a responder, você o está convidando. Uma vez que tenha encontrado esse equilíbrio confortável, comece movimentos circulares lentos. Mova no sentido horário por 30 segundos, depois mude de direção por mais 30. Mantenha a sua respiração profunda e calma. Inspire pelo nariz,
Segure por um momento e expire lentamente pela boca. Cada respiração alimenta o oxigênio em sua corrente sanguínea, ajudando a massagem a atingir camadas mais profundas de circulação. À medida que continua, você pode notar um calor espalhando pelo baixo abdômen ou um formigamento sutil na pelvis. Esse é o sinal de que seus nervos estão acordando. É o seu corpo dizendo: eu me lembro disso. Alguns homens descrevem isso como uma energia pacífica que restaura tanto a calma quanto a confiança. Você pode terminar esse minuto sentindo-se mais centrado, mais vivo e mais em contato consigo mesmo do que em anos. É importante ver isso não como um exercício único, mas como uma conversa que você repete diariamente, um lembrete ao seu corpo de que a força e a sensibilidade ainda estão ao seu alcance. Com o tempo, este ato simples reabre os caminhos que conectam mente, sangue e músculo em um ritmo unificado. E se você está se perguntando com que frequência fazer isso, quando é mais eficaz e como fazer com que essa rotina proporcione resultados poderosos e duradouros, é exatamente isso que exploraremos a seguir. Seção 4. Quando e com que frequência fazer? Um dos maiores erros que os homens cometem quando aprendem esta técnica pela primeira vez é pensar que mais é sempre melhor. Mas a verdade é que seu corpo responde melhor ao ritmo e à consistência, não à força ou ao excesso. Pense nisso como treinar um músculo ou aprender um instrumento. Não se trata de intensidade, trata-se de aparecer todos os dias e permitir que seu corpo se lembre de como funcionar naturalmente novamente. O melhor momento para fazer esta massagem é quando seu corpo está relaxado e sua mente está calma. Recomendo fazer 2 vezes ao dia, uma de manhã e outra à noite. A sessão matinal é especialmente poderosa porque seu corpo já está em um estado natural de descanso e reparo. Você acabou de acordar, seu fluxo sanguíneo está pronto para se mover e seus níveis hormonais estão no pico diário. Uma massagem de 1 minuto aqui ajuda a ativar esses caminhos, melhorando a circulação para todo o dia seguinte. É como ligar um interruptor que diz: acorde, é hora de funcionar. Então, antes de dormir, dê a si mesmo outros 60 segundos. Esta sessão noturna serve a um propósito diferente. Ela elimina a tensão, drena o sangue estagnado e promove relaxamento profundo em sua região pélvica. Quando você dorme, seu corpo se cura, restaura e reconstrói. Fazer isso antes de dormir permite que seus vasos sanguíneos e nervos reiniciem durante a noite, preparando o terreno para respostas matinais mais fortes e espontâneas. Com o tempo, é assim que homens na casa dos 60, 70 e até 80 anos começam a notar o retorno daquela firmeza familiar, sem qualquer medicação ou ajuda externa. Se você está se preparando para a intimidade, descobri que realizar esta massagem cerca de 15 a 20 minutos antes pode fazer uma diferença notável. Não é um botão mágico, mas prepara o seu sistema aumentando a circulação, aumentando a sensibilidade e relaxando os músculos que ajudam a manter a força e o controle. Muitos dos meus pacientes me disseram que isso lhes dá uma sensação de confiança silenciosa, sabendo que o seu corpo já está pronto antes do momento começar. O mais importante é a consistência. Uma massagem não o transformará da noite para o dia, mas uma rotina diária sim. Após uma semana, a maioria dos homens começa a sentir calor ou formigamento. Após 2 semanas, a firmeza matinal frequentemente retorna na 4ª semana. É como se o corpo tivesse acordado de um longo sono. É assim que a mudança real acontece. Não em um grande salto, mas através de pequenos e constantes lembretes de que sua força nunca partiu. Ela apenas precisava de direção. E uma vez que você entenda como o tempo influencia os resultados, verá porque este ato simples se torna ainda mais eficaz quando apoiado pelos hábitos certos. Hábitos que amplificam a circulação, a saúde nervosa e a energia de maneiras que a maioria dos homens nunca imagina. Vamos falar sobre eles a seguir. Seção 5. Diretrizes de segurança. Antes de começar esta prática, quero desacelerar as coisas por um momento e falar com você como médica e como alguém que viu o que acontece quando o entusiasmo ultrapassa a cautela. Esta técnica é suave e natural, mas ainda está trabalhando em uma das áreas mais sensíveis e vitais do seu corpo. Trata com respeito. Pense nela como se fosse um instrumento afinado. Responda lindamente quando manuseada com cuidado, mas pode facilmente desafinar se você forçar demais. Se você sentir dor aguda, queimação ou ferida durante a massagem, pare imediatamente. Seu corpo está tentando lhe dizer algo. Uma sensibilidade leve é normal no início. Muitas vezes significa que a área esteve estagnada por anos, mas qualquer coisa além disso nunca deve ser ignorada. Se você tiver
feridas abertas, irritação ou qualquer tipo de infecção, dê tempo a si mesmo para curar antes de tentar isso novamente. E se você foi diagnosticado com prostatite ou próstata aumentada, tenha uma conversa rápida com o seu urologista primeiro. Na maioria dos casos, esta prática é segura e até benéfica, mas é sempre melhor garantir que sua condição específica não será agravada. Tive uma vez um paciente chamado S. Ricardo, que estava tão ansioso para ver resultados que exagerou, pressionando com muita firmeza e com muita frequência. Em vez de progresso, ele acabou com um desconforto que levou semanas para passar. Quando ele voltou, eu lhe disse: o que direi a você agora? 2 vezes ao dia por 1 minuto cada vez é mais do que suficiente. Esta técnica é sobre comunicação, não dominação. O corpo responde melhor à paciência, não à pressão. E lembre-se, esta massagem não se destina a substituir o tratamento médico. Se você está lidando com problemas de saúde mais profundos, como diabetes, doenças cardíacas ou disfunção erétil grave, nesses casos, esta prática torna-se um aliado de apoio, uma forma de fortalecer o fluxo sanguíneo, despertar caminhos nervosos e complementar qualquer cuidado que seu médico tenha prescrito. Ela trabalha com o seu corpo, não em vez dele. Digo isso porque vi homens recuperarem não apenas seu desempenho, mas sua esperança simplesmente aprendendo a ouvir seu corpo novamente. Quando você faz isso direito, não parece mecânico, parece conectado. Você se torna consciente de sinais sutis de melhora, melhor circulação, mais calor, energia renovada, e a melhor parte é que cada pedaço de progresso que você faz é apenas seu, conquistado através de compreensão e consistência. Agora que você sabe como realizar isso com segurança e eficácia, vamos dar uma olhada mais de perto no que está acontecendo abaixo da superfície. A ciência por trás de porque este simples toque de 1 minuto pode despertar todo o sistema de potência do seu corpo. Seção 6. A ciência por trás da massagem. Sei que alguns homens ouvem sobre esta técnica e pensam que parece simples demais para ser real. Como algo tão básico como pressionar um pequeno ponto por 1 minuto pode fazer tanta diferença? A resposta reside em entender o que está acontecendo abaixo da sua pele. A extraordinária comunicação entre seus nervos, seus vasos sanguíneos e seus músculos pélvicos. Uma vez que você veja como funciona, perceberá que não é mágica de forma alguma, é fisiologia. É o seu corpo fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Abaixo do períneo corre uma rede de nervos, conhecida como nervo pudendo. Este nervo único é o principal mensageiro entre o seu cérebro, o seu assoalho pélvico e os seus órgãos genitais. Quando você aplica pressão suave e constante nessa área, está essencialmente acordando. Você está enviando uma descarga de sinais elétricos através desse nervo, dizendo ao seu corpo para abrir os vasos sanguíneos, relaxar os músculos e permitir que o sangue rico em oxigênio flua livremente novamente. É por isso que tantos homens descrevem uma sensação suave de calor ou formigamento quando começam a fazer isso. É o sinal viajando pelo seu corpo, reacendendo caminhos que podem ter estado adormecidos por anos. Mas há mais. A glândula próstata, que fica logo abaixo do períneo, desempenha um papel importante no desempenho e na energia masculina. Com o tempo, ela pode ficar congestionada com fluidos estagnados, especialmente se a circulação sanguínea não for ideal. Ao massagear o períneo externamente, você está estimulando indiretamente a próstata, melhorando sua função e ajudando a limpar essa congestão. Isso não apenas melhora as ereções, mas também apoia a saúde geral da próstata, algo com que todo homem acima de 60 anos deve se importar profundamente. Outro fator-chave são os próprios vasos sanguíneos. O envelhecimento pode fazer com que o revestimento interno dos vasos sanguíneos, o endotélio, endureça, reduzindo a flexibilidade e limitando o fluxo sanguíneo. Mas pesquisas mostram que mesmo uma estimulação suave e consistente pode melhorar a função endotelial. Isso significa que seus vasos tornam-se mais responsivos novamente, capazes de se expandir rapidamente para preencher as câmaras do seu pênis quando a excitação começa. Em outras palavras, você está treinando seus vasos sanguíneos para se lembrarem de como agir. Testemunhei essa transformação inúmeras vezes em minha prática. Homens que acreditavam que seus melhores dias haviam passado começaram a recuperar respostas naturais, sem comprimidos, sem pressão, apenas persistência. É um lembrete de que o corpo nunca esquece como se curar. Ele só precisa do sinal certo para começar.
E se você quiser tornar esses sinais ainda mais fortes, se quiser amplificar esse efeito e transformá-lo em uma poderosa rotina diária de vitalidade para todo o corpo, então o próximo passo é onde tudo começa a se unir. Seção 7. Aumentando os resultados naturalmente. Depois de começar a praticar esta massagem e sentir os primeiros sinais de despertar, é hora de ajudar o seu corpo a ir ainda mais longe. É aqui que os hábitos certos podem transformar uma técnica simples em uma transformação para toda a vida, porque a verdade é que a potência não depende de apenas uma coisa. É a harmonia entre o seu fluxo sanguíneo, a sua força muscular, a sua nutrição e o seu equilíbrio emocional. Quando você apoia todos esses sistemas juntos, os resultados não duram apenas mais tempo, eles se tornam parte de quem você é. Costumo dizer aos meus pacientes que a massagem do períneo é como plantar uma semente, mas mesmo a semente mais saudável precisa de luz solar, água e bom sol para crescer. Então vamos começar com o básico: movimento. O exercício suave e consistente é um dos aliados mais poderosos da vitalidade masculina. Você não precisa de pesos pesados ou longas sessões de academia. Algo tão simples como uma caminhada de 20 a 30 minutos todos os dias pode fazer um mundo de diferença. Caminhar aumenta a circulação, fortalece o coração e estimula o fluxo sanguíneo para todos os órgãos, incluindo a região pélvica. Combine isso com alguns minutos de exercícios do assoalho pélvico, chamados Kegel, após cada massagem, e você notará como o seu controle, resistência e força começam a melhorar. É como treinar os próprios músculos que detêm o seu poder. O próximo é a hidratação. A maioria dos homens subestima o quanto a água afeta a sua energia e desempenho. A desidratação engrossa o sangue, retarda a circulação e torna mais difícil para o oxigênio atingir seus tecidos. Tente beber ao longo do dia, não tudo de uma vez. Pense em cada copo de água como combustível para melhor função, melhor foco e melhor fluxo. Depois há o stress, o assassino silencioso do desempenho masculino. O stress crónico aperta os vasos sanguíneos, drena a testosterona e envia sinais mistos ao seu sistema nervoso. Conheci homens que eram fisicamente saudáveis, mas emocionalmente exaustos, e nenhum suplemento poderia consertar isso. O que ajudou foi aprender a respirar profundamente, meditar ou simplesmente passar alguns momentos tranquilos antes de dormir. Isso acalma o sistema nervoso, que apoia diretamente os mesmos sinais que a massagem do períneo está tentando despertar. E, finalmente, incentive um pouco de calor. Realizar sua massagem num banho quente ou após um banho quente relaxa os músculos e torna toda a experiência mais confortável e eficaz. O próprio calor aumenta o fluxo sanguíneo e ajuda o seu corpo a receber a mensagem que você está enviando. Você vê, quando você combina esses pequenos hábitos, movimento, hidratação, relaxamento e calor, com a massagem diária de 1 minuto, cria uma sinergia que renova todo o seu sistema de dentro para fora. E se você estiver pronto para ver como todas essas mudanças se unem em apenas 30 dias, deixe-me guiá-lo por um desafio simples que mudou a vida de inúmeros homens. Seção 8. O desafio de 30 dias. Agora que você entende como isso funciona e como apoiar seu corpo naturalmente, é hora de colocar tudo em prática. Eu chamo isso de desafio de 30 dias, não porque seja difícil, mas porque é consistente. É aqui que você para de ser um espectador em sua própria saúde e começa a assumir o controle, 1 minuto de cada vez. Guiei inúmeros homens por este mesmo processo e vi a transformação que ele traz não apenas para seus corpos, mas para a sua confiança, seu humor e até mesmo seus relacionamentos. Aqui está como funciona. Pelos próximos 30 dias, comprometa-se a realizar a massagem do períneo de 1 minuto 2 vezes ao dia, uma vez de manhã quando acordar e uma vez antes de ir para a cama. É isso. 2 minutos do seu dia inteiro investidos de volta em você mesmo. Não importa por onde você comece ou quanto tempo faz, desde que se sentiu no seu melhor. O que importa é aparecer para si mesmo todos os dias, durante a primeira semana. Seu foco principal é a consciência. Aprenda a técnica, encontre a pressão certa e ouça seu corpo. Você pode não sentir muito no início ou talvez apenas um calor suave ou formigamento. Essa é a sua circulação começando a se abrir. Na segunda semana, muitos homens começam a notar mudanças sutis mas emocionantes. Ereções matinais mais fortes, melhor sensibilidade e uma sensação mais profunda de energia ao longo do dia. Na terceira semana, algo notável acontece. Seu corpo começa a se lembrar
Aqueles caminhos entre seus nervos, músculos e vasos sanguíneos que antes estavam quietos começam a se comunicar livremente novamente. O processo torna-se natural, como escovar os dentes, algo que você faz sem sequer pensar. Na quarta semana, costumo ouvir a mesma coisa dos homens que treinei. Sinto-me eu mesmo novamente. A diferença é inegável. As ereções são mais fortes, a resistência dura mais e a confiança retorna de uma forma que não pode ser fingida ou forçada. E não é apenas físico, é emocional. Há orgulho em saber que você mesmo fez isso, que seu corpo respondeu ao seu próprio cuidado e esforço. Mas não para aos 30 dias. Deixa esse mês se tornar a base para um novo hábito, um ritual diário de respeito próprio e vitalidade, porque a verdade é que seu corpo continuará a recompensá-lo enquanto você permanecer consistente. E quando você vir o que essa rotina simples pode fazer em um mês, desejará entender a razão mais profunda pela qual ela funciona tão profundamente, a mensagem que envia ao seu corpo e o que revela sobre sua força interior. É isso que exploraremos a seguir. Seção 9. O que isso realmente significa para você a esta altura? Você pode estar se perguntando porquê que um ato tão simples, um minuto de toque, um pouco de pressão pode trazer uma mudança tão profunda. A resposta vai muito mais fundo do que apenas o fluxo sanguíneo ou a estimulação nervosa. Trata-se de recuperar a conexão com o seu próprio corpo, algo que muitos homens perdem sem saber com o passar dos anos. Quando você faz esta massagem, não está apenas trabalhando no tecido, você está lembrando ao seu corpo que ele ainda está vivo, capaz e responsivo. Você está enviando uma mensagem de que a força, o prazer e a vitalidade não são coisas do passado, mas partes de você esperando para serem despertadas. Ao longo dos meus anos como urologista vi um padrão. No momento em que um homem começa a perder a confiança em seu desempenho e se infiltra em outras áreas da vida, sua energia, seu foco, até mesmo como ele se comporta. Mas quando ele começa a tomar pequenas ações consistentes como esta, algo notável acontece. Ele começa a andar de forma diferente, a falar de forma diferente. Não se trata apenas de potência, trata-se de identidade. Você começa a se sentir centrado novamente, poderoso e no controle de sua própria saúde, e essa mudança irradia através de tudo o que você faz. Vi homens de 60, 70 e até 80 anos recuperarem sensações que pensavam ter desaparecido para sempre. Seus olhos se iluminam quando me dizem: doutora, não achei que fosse possível na minha idade, mas a verdade é que não é apenas possível, é natural. O corpo nunca esquece como agir, ele só precisa das condições certas para se lembrar. E uma vez que o faz, aquela centelha retorna firme, forte e profundamente satisfatória. Esta técnica é mais do que terapia física. É a autoconfiança reconstruída através do toque. Cada minuto que você gasta fazendo isso diz: eu acredito que o meu corpo ainda pode responder. E essa crença, apoiada pela ciência e pela consistência de sua rotina diária, cria resultados que duram. Você não está dependendo de uma pílula, uma máquina ou um procedimento. Você está dependendo de sua própria biologia. Portanto, ao seguir em frente, pense nisso não como uma correção de curto prazo, mas como um ritual vitalício de manutenção e renovação. Porque quando você trata seu corpo com respeito, ele responde com força. Quando você nutre a circulação e a saúde nervosa, a vitalidade segue. E quando você se reconecta consigo mesmo, cada parte da sua vida começa a se sentir viva novamente. Agora que você entende o significado e o propósito por trás desta prática, vamos unir tudo com uma mensagem final, um lembrete do que é verdadeiramente possível quando você se compromete com sua saúde, sua força e sua confiança. Seção 10. A mensagem final. Recuperando o que é seu por direito. Se você ficou comigo até aqui, significa que está pronto para algo mais do que apenas informação. Você está pronto para a transformação. Porque não se trata apenas de aprender uma técnica. Trata-se de lembrar quem você é como homem. Sentei-me diante de milhares de homens nos últimos 30 anos e a história é quase sempre a mesma. Eles sussurram sobre perder sua força, seu impulso, sua centelha. Dizem: doutora, sinto que não sou mais eu mesmo. E toda vez eu lhes digo a mesma verdade. Você não a perdeu. Você apenas parou de falar a língua que seu corpo entende. Aquela massagem de 1 minuto feita com foco e consistência é mais do que uma rotina. É uma reconexão. É uma conversa entre você e seu corpo, dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda me importo, vamos acordar de novo.
E no momento em que o seu corpo responde aquele primeiro sinal de calor, aquela firmeza matinal familiar, não é coincidência, é a prova de que seu corpo estava esperando que você ouvisse. Conheço homens que tentaram de tudo, comprimidos, injeções, dispositivos, e se sentiram derrotados quando os resultados desapareceram. Mas quando começaram esta rotina simples e natural, algo mudou. Eles não estavam mais perseguindo o desempenho, eles o estavam nutrindo. Em semanas, viram resultados não por causa de algo externo, mas porque haviam reativado o que já estava dentro deles. Essa é a beleza desta prática. Ela não lhe dá algo artificial, ela lhe devolve algo que sempre foi seu. Quando você se compromete com este processo, 60 segundos de manhã, 60 antes de dormir, você está fazendo mais do que restaurar a potência. Você está restaurando o orgulho, a confiança e o respeito próprio. Você está provando que a idade não define o poder e que a vitalidade não desaparece, ela apenas precisa de um empurrão, um lembrete, uma faísca e nunca é tarde demais. Vi homens aos 70 e 80 anos ficarem mais eretos, rirem mais alto e viverem de forma mais plena simplesmente porque dedicaram 2 minutos por dia para se reconectar consigo mesmos. Portanto, ao seguir em frente, lembre-se disso. Seu corpo não está contra você, ele está esperando por você. Cada respiração, cada toque, cada pulso de circulação que você desperta é um passo de volta para o homem que você sempre foi destinado a ser. Não deixe que a hesitação ou a dúvida roubem isso de você. Comece hoje à noite, dê ao seu corpo o sinal que estava faltando. Porque o que acontece a seguir, o que se desenrola quando você realmente se compromete com sua força e sua saúde, é algo que você tem que sentir para acreditar. E nas palavras de encerramento direi exatamente porque é que este pode ser o minuto mais importante que você já deu a si mesmo. Seção 11, a conclusão. Um novo começo para a sua força. Senhores, se há uma mensagem que quero que levem de tudo o que compartilhamos é esta. Seu corpo não está quebrado. Não é velho demais, cansado demais ou perdido demais. Ele está simplesmente esperando que você o lembre de como trabalhar da maneira que foi projetado para fazer cada nervo, cada vaso, cada músculo em sua região pélvica ainda se lembre do seu propósito. Você só tem que acordá-lo. E com esta massagem de 1 minuto, você está fazendo exatamente isso. Você está reacendendo a conexão entre sua mente e seu corpo, entre confiança e desempenho, entre quem você era e quem você ainda é. Vi essa transformação vezes demais para duvidar dela. Homens de 60 anos que pensavam que nunca mais experimentariam firmeza natural, homens de 70 anos que haviam perdido toda a confiança em sua capacidade de agir e homens de 80 anos que aceitaram silenciosamente que seus melhores dias haviam passado. No entanto, em semanas de prática desta técnica diária simples, vi toda a sua postura mudar. Eles falavam com nova energia, sorriam mais, pararam de olhar para baixo com constrangimento e começaram a olhar para frente com orgulho, porque quando você recupera a sua força física, algo poderoso acontece dentro de você. Isso muda a forma como você se vê. Você aprendeu porque a potência desaparece com a idade, como esta técnica restaura a circulação e a atividade nervosa e como a consistência transforma pequenas ações diárias em transformação duradoura. Você entendeu as regras de segurança, a ciência e os hábitos de apoio que fazem isso funcionar ainda melhor, mas o que realmente importa é que você agora tem algo que nenhuma pílula pode lhe dar, uma sensação de controle. O conhecimento de que sua força vem de dentro e você tem a capacidade de restaurar ela naturalmente a qualquer momento que desejar. Portanto, esta noite, ao se deitar na cama, quero que se lembre disso. Você não passou do seu auge. Você está entrando em um novo capítulo, onde a sabedoria encontra a vitalidade, onde a disciplina substitui a dúvida e onde a confiança é construída não em promessas, mas em ação. Reserve 60 segundos. Encontre aquele ponto, respire profundamente, sinta o calor retornar. Faça-o novamente amanhã de manhã. Transforme-o em um ritual, um momento tranquilo de respeito por si mesmo e pela vida que você ainda tem para viver. Seu corpo tem sussurrado por anos. É hora de ouvir, porque o que espera do outro lado da consistência não é apenas um melhor desempenho. É liberdade, é orgulho, é aquela energia inabalável que faz você se sentir vivo novamente. Portanto, dê este passo e prometo que seu corpo responderá.
E quando o fizer, você entenderá que a verdadeira potência nunca deixou um homem, ela apenas espera que ele acredite novamente.